Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! Através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. A gente agradece a todos os patrocinadores dessa edição, em especial a Petrobras, por acreditarem, assim como nós, que a cultura move a economia. E, bom, hoje nós estamos com um debate aqui que é uma alegria para nós apresentar para vocês, porque ele traz justamente a força das novas autoras brasileiras, né? Todo mundo sabe que hoje as autoras, as escritoras são a principal força de renovação da literatura no Brasil hoje, né? E essas duas escritoras que a gente traz aqui são formadoras de leitoras, né? A gente fala tanto nesse assunto, mas na prática, quando a gente quer ver o que é isso acontecer, é ver uma criança, uma adolescente com o livro na mão, fissurado, grudado com o nariz no livro ali. E é isso que é essa mágica que essas duas autoras aqui nossas sabem fazer. Então eu queria convidar aqui ao palco Lavínia Rocha. Seja bem-vinda ao palco Petrobras. Seja bem-vinda. Palmas para Lavínia. Obrigada. Tudo bem, Lavínia? Por favor, pode se acomodar. E para conversar com ela, a Andressa Marques. Seja bem-vinda, Andressa. Tudo bem? Seja bem-vinda, por favor, se acomode aqui no sofá. E para conversar com elas, a gente convidou a jornalista, escritora Paula Carvalho. Oi, Paula, seja bem-vinda. Obrigado. A Paula tirou uma pequena folga da cobertura que ela está produzindo para a gente. Eu até aproveito a vocês para convidar vocês aí no site da 451. Todas as mesas da Feira do Livro têm cobertura que a própria 451 está fazendo. A Paula é uma das repórteres que estão aí nessa linha de frente. E ela também é autora de um livro que saiu pela editora Fósforo sobre direito à vagabundagem. Algo que ela não tem exercido tanto assim, pelo menos aqui nesses dias. E é um livro bem legal sobre mulheres viajantes, né? Então, convido vocês a conhecer, está na Fósforo. E agradeço também à Editora Autêntica,
que é a editora da Lavínia e a editora Nós, pelo apoio nessa mesa. Gente, muito obrigado. Então, vamos deixar vocês nas mãos da Paula. Obrigado, Paula. Obrigada, Paulo. Obrigada, pessoal da Feira do Livro. Eu vou, então, apresentar aqui, rapidamente, as autoras, caso vocês não as conheçam. A Lavínia Rocha, que está ali. Ela é escritora, professora mineira, criadora da Pedagogia do Entusiasmo. E começou a escrever, gente, aos 11 anos. E é autora de 17 livros infantos, juvenis e adultos. E, com certeza, você é mais nova que eu, então já esfrega na nossa cara. Venceu em 2022 o prêmio Perestroika, sendo considerada a professora mais criativa do país na educação básica, e foi finalista do prêmio Professor Porvir em 2023 com o projeto África, um continente diverso, com mais de 6 milhões de visualizações nas redes sociais. Aí, na Feira do Livro, ela está lançando O que você pensa quando fala de África, aqui pela Yellow Font, que é um selo da Autêntica, e ilustrado pela Letícia Moreno, que é uma ilustradora que eu gosto muito também, e inspirado nesse último projeto que ela fez em sala de aula. Então, obrigada, Lavínia. E a Andressa Marques, que está aqui, ela é doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp, e é escritora, professora também, e coordenadora geral do Livro e Literatura na Secretaria de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura. E ela está estreando num romance com A Construção, que está saindo agora pela editora Nós, um livro belíssimo, não falo isso da boca para fora, um primeiro romance extremamente maduro, então, parabéns também, Andressa. Então, vou começar falando aqui que vocês duas são professoras, né? Então, e um dos temas dessa mesa também é justamente a gente falar sobre educação. E o livro também, os livros, né? Não só da Lavínia, mas o da Andressa. Enfim, acho que só vou fazer um resuminho, né? O livro O que você pensa quando falo de África é uma professora que leva os alunos a viajar pelo continente africano, né? Mostrando que ele é muito mais diverso e tem muito mais coisas e histórias ali do que a gente imagina. Eu sou historiadora também, então, quando eu entrei na faculdade, em 2003, mas eu fiz jornalismo antes, mas em 2004 que começou a ter História da África, como uma disciplina institucionalizada. Então, toda a minha formação foi sem História da África, né? Num país que é majoritariamente negro, né, com descendentes também dos africanos escravizados. Então, é um absurdo ter demorado tanto tempo para isso acontecer. Então, e o livro da Lavínia mostra como mostra para as crianças esse primeiro contato com outras Áfricas, né, que são muito diferentes até do que aparece na imprensa ou, enfim, no nosso imaginário. E o livro da Andressa segue aí, tem 2 momentos, né? Um deles é uma moça, é a protagonista, chamada Jordana, que entrou na UNB, né, na primeira turma de cotas na universidade. Então, tem ali todos os conflitos, as dificuldades, as belezas também, as alegrias que tem também no meio desse início, né, da vida dessa personagem, né? E, ao mesmo tempo, é lá na UNB, né, em Brasília, e ela é de uma cidade satélite, em Taguatinga, e também, no meio disso, a gente vai descobrindo também um pouco da história de trabalhadores negros que ajudaram a construir a cidade, né? Enfim, depois dessa sinopse, então, sabemos que os 2 livros falam de educação, vocês são professoras, trabalham com livros, têm projetos, e, hoje em dia, a gente está falando muito sobre uma educação antirracista. Então, imagino que vocês devam pensar, ou muita gente deva perguntar para vocês, o que é exatamente uma educação antirracista, como a gente pode fazer isso nas escolas e como a literatura, né, não só para além dos didáticos, pode ajudar também nesse debate. Boa tarde, gente. Eu só queria começar com um áudio de descrição aqui por questões de acessibilidade, aí convido também as minhas amigas. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados, uso óculos, tenho blusa, calça e tênis pretos e uso um lenço xadrez vermelho. Eu tenho um sinal de Libras para os nossos amigos da Libras, que é assim.
Isso, obrigada. E, então, falar de educação antirracista é uma coisa muito grande, né? Porque, às vezes, a gente está falando sobre educação antirracista, mas não entende muito bem o que é, como fazer. E, às vezes, a gente até encontra gente com muita boa vontade, querendo fazer, mas, Lavínia, não sei por onde começar. Então, a primeira coisa que eu falo é educação antirracista não é só abril falar de indígenas e novembro falar de negros, em geral. E é o que muitas escolas vão entendendo. A gente teve, em 2003, a Lei 10.639, que nos obriga, né? Não é um convite, é uma obrigação mesmo, de toda a educação básica, pública ou privada, trabalhar questões raciais a partir do ponto de vista negro. A de 2003 fala só dos negros, afro-brasileiros, africanos, a contribuição desses povos para a construção do Brasil. E, em 2008, essa lei foi atualizada pela 11.645, que trouxe já a questão dos povos indígenas. Então, a gente já precisou de um tempo, de uma lei para outra, para poder lembrar dos povos originários. E aí, o que eu faço, primeiro? Eu tenho várias pessoas que são referência para mim. Uma delas, chamada Bárbara Carini, ela recebeu o Jabuti de Educação com Como Ser um Educador Antirracista, no ano passado. Ela tem um livro, esse livro é um livrinho bem curtinho, bem pequenininho, uma delícia de ler. Para mim, leitura obrigatória para todo mundo, especialmente para aqueles que trabalham com educação ou que têm contato com crianças. E ela coloca muitas coisas para a gente. Assim. E aí, a primeira coisa que me pegou foi muito assim... Primeiro, vamos positivar a ideia do que é ser negro. Que, às vezes, as pessoas me perguntam, por onde eu começo? Eu tenho uma filha, ou, às vezes, pessoas brancas, tenho filhos brancos. Como é que eu começo a trabalhar essas questões? Ou, e especialmente, as crianças não brancas. E aí a Bárbara Carini fala, vamos positivar, primeiro, a ideia do que é ser negro? Eu estou trabalhando agora, eu tenho 4 turmas de 5º ano, e eu estou trabalhando identidade racial com eles. E eu falo que foi quase um chá de revelação racial, minha aula, porque até eles entenderem, por exemplo, que eles eram negros, foi um processo de umas 3 aulas que eu precisei, de umas 2 semanas com eles. E a ideia que eles tinham... eu lembro que, quando eu estava discutindo, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma confusão muito grande com os pardos. Né? O termo pardo ele é um termo muito guarda-chuva. Então, ele abarca ali pessoas indígenas que perderam a sua conexão, descendentes de indígenas que perderam conexão com o seu povo, com a sua terra, que aí acaba tendo a pele marrom, e aí vão se declarar pardo, porque indígena não é fenotípico, né? Indígena é uma questão cultural. Então, a gente pode ter uma pessoa com a pele clara, olhos verdes, loiros, ser uma pessoa indígena. Indígena não é fenótipo. E aí a gente tem os pardos, que são os negros de pele clara. Então, é uma confusão muito grande para eles. E aí, quando eles foram entender, por exemplo, que uma parcela dos pardos entram ali em negros, eu lembro de alguns olharem, peraí, eu sou negro, então? E aí alguns caras disseram, não, acho que eu não gostei disso. Assim. E aí, então, a primeira coisa que eu trabalho com eles é a positivação do que é ser negro. Então, o meu livro, que você pensa quando eu falo África, ele é baseado numa história real, porque uma vez eu fiz isso com os meus alunos, eu perguntei para os meus alunos de 5º ano na época, hoje eles já estão grandes, o que vocês pensam quando eu falo África? E a resposta que eles me deram foram bem negativas, assim, pobreza, miséria, fome e tal. E aí eu fiz um projeto com eles e depois perguntei de novo e aí houve uma transformação na imagem deles. Então, a minha ideia, primeiro, é que a gente entenda que a gente a gente fala muito berço da humanidade sem ter muita noção do que a gente está falando. E, assim, é o berço da humanidade real. Assim, a matemática, a física, a astronomia, a história, a geografia, tudo ali, a gente pensar em Egito Antigo, quanta coisa foi roubada pela Grécia, né? A gente tem a ideia de que foram os gregos que criaram, mas estava ali tudo no Egito. E que é o antigo Kemet, né? A gente falava Kemet. E então eu trabalho com eles essa ideia de onde a gente veio, do nosso legado, da nossa música, nosso jeito de falar, nosso jeito de se vestir, nossa forma de contar as histórias, nosso cabelo, nossa cor, tem uma origem e aí eu positivo a ideia do que é ser negro. Então, a primeira coisa que eu falo de pensar uma educação antirracista é positivar essa ideia. A minha filhada estudou numa escola privada, de classe média alta, e ela falou, Dinda, eu não aguento mais aprender só sobre escravidão. E é uma criança branca, então, daí a gente já vai pensando o que está sendo trabalhado. Assim. Então, para mim, é começar por aí. Assim, e estudar muito, porque não adianta, né? A gente não vai conseguir promover, de fato, uma educação antirracista sem entender o que é uma educação antirracista. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, minhas
colegas, Paula, Lavínia, começando pela autodescrição, eu sou uma mulher negra de 1,69 m, eu estou com cabelo crespo na altura do ombro, usando uma blusa vermelha de frio, uma calça jeans escura e uma bota. E acho que essa reflexão sobre a pedagogia antirracista, sobre essa educação antirracista, na verdade, ela vem de uma experiência muito... Ela nasce de uma afetação muito própria de não só professores negros, né, mas de quem tem uma perspectiva de construção de uma sociedade diferente. Isso passa pelo conhecimento. A Lavínia falou algo que tem muito a ver com de onde nasceu a minha tese, que fala sobre ensino de literatura também, e que também eu considero hoje, né, depois de ter escrito o romance, como o primeiro estalo que eu tive para a escrita criativa. Então, esse questionamento dos professores de como é que eu vou fazer uma pedagogia antirracista, como é que eu vou trabalhar racismo em sala, as pessoas sempre muito procurando um manual para resolver, né? Então, é isso. Eu tinha, no meu mestrado, eu sou professora de língua portuguesa, então, tinha uma experiência ali longa com anos... com os anos finais, então, do 6º ano ao 9º ano, e também com o ensino médio. E o meu mestrado não tinha nada a ver com o ensino. Eu estudei as autoras negras, contos, e também rap, então, era uma perspectiva muito de outra, assim, né? E pensei escrita também, mas era outra reflexão. Então, quando eu entrei na sala de aula, esse ser professora de literatura me levou para outros caminhos. Então, eu já tinha um trabalho definido para a tese, que era meio parecido com o que eu tinha estudado no mestrado, só que eu pensei, não é isso, não faz sentido, porque, como professora, eu estava enfrentando novos questionamentos. Então, essa perspectiva, talvez, no ensino médio, que a gente reproduz muito, do ensino de literatura, baseado nas escolas literárias e tudo, e eu falava, eu quero trazer essas autoras negras e eu quero construir um pensamento com os meus alunos sobre essas obras. E aí várias pessoas que eu encontrava falavam assim, mas como é que eu vou trabalhar essa obra de autor negro, né? Mas será que não é diferente? Mas para que eu vou trazer isso? E eu fui nesse pensamento. O nome da minha tese é Autoras de Seus Dias, escritoras negras e ensino de literatura. Então, comecei com autoras lá no começo do século, lá no 19, comecei com Maria Firmina dos Reis estudando os contos, até contos de autoras contemporâneas, como Cidinha da Silva. E foi pensando em como traduzir, né, de como trazer uma reflexão na minha tese para outros professores de língua portuguesa, de pensar como que a gente pode trazer uma complexidade e trazer uma reflexão para os estudantes que não fosse só, olha só, ela fala de raça, é isso, né? Dever cumprido, novembro vencido. Não era essa a intenção. E nada, as referências eram sempre muito... a gente tem muitos estudos sobre a abordagem desses textos na sala de aula, mas foi com o pensamento de uma escritora, que é a Toni Morrison, pensando sobre a construção de personagens, que eu consegui encontrar a chave do meu trabalho. Então, eu queria, na verdade, eu fiz ali uma reflexão de trazer a escrita criativa como uma ferramenta dentro da sala de aula para a gente pensar justamente esse texto dessas autoras negras. Então, aquele livro belíssimo de ensaios da Toni Morrison, que é A Fonte da Autoestima, que é um livro lindo. E, nesse livro, ela fala muito dessa construção dessa personagem negra, da complexidade, do lado, né, muito a reflexão de Fanon também, de uma pessoa que está sempre vendo a sociedade através de um véu, e esse véu... que é o racismo, nada mais, nada menos que ele. Isso produz uma barreira dessa pessoa com o mundo, e, ao mesmo tempo, é algo uma construção muito intensa, dialética, enfim. E daí que eu cheguei nessa perspectiva dessa construção desses personagens. Então, aí eu trago uma reflexão dos meus estudantes, mesmo com os estudantes, propondo exercícios de construção de personagem a partir dessa chave da fonte da autoestima, que é o que a Toni Morrison identificou como algo muito importante para esse personagem negro, que é justamente algo ali que, dentro dessa dificuldade, desse grande desafio que é
construir uma obra em que o racismo é algo presente, então, tipo, como se fosse o grande vilão, mas não é o grande vilão, porque ele não pode tomar de conta de tudo. Então, na Fonte da Autoestima, a Toni Morrison traz muito essa perspectiva de cuidado com essa personagem, do que tem de por trás dessa personagem, que não é muito dado, que não é uma coisa gratuita. Então, os estudantes não vão encontrar algo muito dado, né? Algo muito, como se diz, direto. Então, eu pensei sobre isso, e aí foi nesse mergulho em Toni Morrison que eu fiquei pensando nessa construção dessa subjetividade de um personagem negro. E isso foi em 2021 que eu defendi a minha tese, e aí eu fui escrever o romance em 2022. Então, fiquei ali com várias pontas que eu queria juntar dessa minha experiência, que deu resultado aqui ao livro A Construção, mas eu considero que esse encontro intenso que eu tive com a Toni Morrison, a gente, quando está num doutorado, enfim, a gente passa muito tempo sozinho e entrando na cabeça dos autores, e eu acho que muita teoria também, né? Muita teoria. E eu acho que essa pedagogia antirracista, ativa, preocupada em trazer novos caminhos para problemas que a gente já conhece há muito tempo, foi essencial para eu construir o meu caminho aqui nesse primeira experiência na escrita criativa literária. Os 2 livros de vocês falam sobre histórias, grupos completamente visibilizados pelo que a gente chama de história oficial ou do pensamento oficial, né? O da Lavínia é sobre essa história, né, bem mais antiga da África, que não tem nada a ver com o colonizador branco, que é muito mais rica, tem muitos impérios, né? E ela traz alguns desses personagens, alguns desses impérios, né? O Songhai, o Império Mali, enfim, tem o Kush, né? Que está ali no sul do Egito, enfim. Tem muitas coisas, se você quiser falar um pouco disso também. Então, eu queria... E o da Andressa vai falar desse grupo invisibilizado, que são esses trabalhadores negros, né? Em sua maioria nordestinos também, né? Que são os chamados candangos, né? Que vão imigrar ali do Nordeste, enfim, para construir Brasília, né? E que tem ali uma história completamente soterrada, né? Literalmente, né? Em cima do próprio concreto da cidade. Não é muito spoiler isso, tá, gente? Um dos personagens vai pagar com sangue em relação a isso também, na construção dessa cidade. Então, eu queria que vocês contassem esse percurso de pesquisa para fazer esse livro, para fazer esses livros, né, e trazer à luz, né, esses grupos ou essas histórias que, em geral, são muito difíceis da gente até encontrar em livros mesmo, né? Eu entrei na faculdade um pouquinho depois de você. Eu acho que bem depois. Eu entrei em 2016, então eu já tinha História da África. Só que a gente só tem História da África 1. Eu estudei na UFMG e só tinha História da África, ponto, né? História do Brasil 1, 2, 3 e 4, História contemporânea, que tem um outro nome para a história europeia. Tinha 1 e 2, História das Américas 1 e 2, História da África, ponto. E, assim, dando graças a Deus que tem, sabe? Porque antes nem isso. E eu lembro muito da minha primeira aula, que o meu professor, hoje ele está aqui na USP, o Marcucci, ele falou assim, olha, a gente tem 2 professores aqui nessa cadeira, né, que revezam para dar a História da África. A professora Vanicleia dá aula de História da África pré-colonial, eu dou a História da África pós-colonial, porque em 6 meses não tem como aprender tudo. Mal tem como fazer uma das 2 partes. E aí eu olhei e pensei, falei, peraí, então eu só vou ter uma parte? Assim, não tem como fazer a História da África de novo, né? A não ser que eu faça como ouvintes, não tem como fazer 2 vezes. E aí foi o que aconteceu. Eu só tive a História da África pós-colonial. Depois eu peguei uma matéria optativa com ela sobre a arte africana, tive um pouco de contato com a História da África pré-colonial, mas nunca tive. E aí eu cheguei para dar aula, eu tinha que dar a História da África pré-colonial.
E aí, assim, claro que a gente não aprende tudo na faculdade que a gente vai ensinar, né? Isso é óbvio, mas pelo menos um pouco de contato a gente precisa ter para conhecer os nomes, quem são os historiadores, né, que pesquisam essa área e tal. E aí eu fui à luta meio que sozinha mesmo, assim, fui buscando o que eu precisava ensinar para os meus alunos. É quinto ano, então tinha que ser algo mais lúdico, mas também eu não. O problema da educação antirracista é que a gente nunca sabe quão sozinho a gente está. Então, às vezes, você fica... precisa ensinar, mas tudo bem, que isso é matéria de sexto ano também, eles vão ver de novo. Você não sabe. Ah, não, no sétimo ano vai ter esse tema aqui, eles vão aprender Gana, Mali e Songhai. A gente não sabe quem vai ser o professor do sétimo ano. É um professor fechado com a gente? Então, é uma coisa da gente se sentir sozinho também. Então, ao mesmo tempo que você quer meio que cobrir todas as pontas, eles têm 9, 10, 11 anos e eles não têm a maturidade ainda para poder entender tudo que a gente gostaria de ensinar. Isso é muito difícil, são omissões que a gente precisa escolher, né, que a gente vai conseguir ou não. Então, eu fui pesquisar quais eram as principais civilizações trabalhadas e o que eu poderia trazer de novo também, né, abrir algumas novas portas para as crianças. E aí eu construí um projeto, esse projeto chamado África, um continente diverso, e eu lembro que o capítulo de África do livro ele ficava separado do capítulo de Egito. E aí, quando eu fui trabalhar com eles, eu falei, olha, gente, a gente já viu Egito, né? África. Eles, peraí, professora, Egito na África? E isso não é raro, tá? Isso não é raro. Quando a gente fala de história egípcia, a gente fala, olha, a história africana, e aí a gente cita o Egito, as crianças perguntam, mas Egito fica na África? Porque a civilização europeia ela adotou tanto algumas coisinhas ali egípcias que quase foi desconstruindo a ideia de que é africano, de que é negro. Inclusive, se a gente pegar as representações egípcias em filmes, novelas, elas são sempre representações brancas, embranquecidas do que é o Egito. E a gente tem pesquisadores né, que vão a fundo nisso, pensar um Egito negro, um Egito diferente daquilo que é colocado para a gente. Então, a primeira coisa desse projeto de ensinar as crianças é desconstruir coisas horríveis que já foram construídas e que continuam sendo construídas. A gente tem, por exemplo, essas novelas bíblicas que né, fizeram muito sucesso, que representam o Egito branco, e essas crianças... hoje eu trabalho em escola pública, então a maior parte das crianças está ali envolvida em religiões evangélicas, né, as igrejas evangélicas. Então, assim, essa ideia, a novela bíblica, a não sei o quê, então sempre a imagem de um Egito branco. E influencia muito essas novelas nas minhas crianças. Então, a primeira coisa é desconstruir, que é muito difícil. Construir qualquer coisa é muito difícil. Desconstruir, para começar a construir, é um papel ainda mais difícil. Então, a primeira coisa é isso, desconstruir a ideia de que Egito não é um lugar branco, é Egito antigo, né, a gente está falando, hoje a gente está falando de um Egito diverso, mas vamos pensar o Egito antigo como um lugar negro, como um lugar de muito conhecimento, um lugar de construção de coisas que a gente usa e pensa até hoje. E isso foi muito interessante, trabalhar isso com os meninos. E aí, depois do Egito, a primeira vez que eu apliquei o projeto foram 3 semanas, eu não tinha muito tempo. A segunda vez que eu apliquei o projeto, eu fiquei 6 meses trabalhando História da África. Porque aí, hoje eu faço um trabalho voluntário, aí eu faço no Estado. Aí eu saí da privada, eu vim para o Estado de Minas, e aí eles me deram assim algumas aulas para trabalhar assim a História da África o ano todo. Então, o ano todo eu fico trabalhando e vou associando com as habilidades que eles precisam ter também, né? Então, a escrita, a leitura, vou trabalhando outras áreas, mas o meu foco ali é tudo partindo da História da África. Então, eu fiquei 6 meses no ano passado trabalhando esse conteúdo, né, do África, um continente diverso. E aí o projeto multiplicou, assim, foi muito legal. Aí eu fiz o Egito Antigo com eles, depois a gente desce ali para onde hoje é o Sudão, e era o Império Kush. E aí, por exemplo, eu trago a história de Amanirenas, que eu não sei se vocês conhecem, foi uma mulher, uma Candace, uma rainha do Império Kush, no século I antes da Era Comum,
E quando o Império Romano, sob o governo de César Augusto, queria conquistar o Império Kush, a Marirenas organizou uma resistência. E, a partir de um ataque surpresa ao exército romano, com um ataque de flechas, assim, ela conseguiu segurar e fazer com que o Império Romano entrasse num acordo e não dominasse o Império Kush. Aí tem a história, né? A gente tem um século antes da Era Comum, tá, gente? Então, a gente tem referências históricas diversas, mas o que a gente tem na história é de que a Marirenas... Depois ela corta a cabeça de uma estátua de César Augusto, coloca debaixo de um templo, na porta de um templo, para todo mundo ter que pisar antes de entrar. Essa história é uma história que, nossa, os meninos quase morrem. Eu não conhecia ela. Você não conhecia? Eu falei, meu Deus, que incrível! É uma história incrível. Eu também. Eu conheci pesquisando para trazer mais histórias para as crianças, né? E é uma mulher negra de pele escura, porque o Kush, sim, é conhecido como a terra dos faraós negros, como se no Egito não fosse. Sudão, em árabe, é a terra dos negros. Então, e a Marirenas era uma mulher negra e ela era cega de um olho. Então, eu posso trabalhar com eles questões anticapacitistas, antirracistas, pensar o governo de uma mulher, e aí eu discuto com eles assim até hoje, né? Quantas mulheres a gente vê na política? Então, eu consigo trabalhar o presente a partir de uma história de muito tempo atrás. Então, depois do Império Kush, a gente atravessa o deserto do Saara e tudo é feito de uma forma bem lúdica. Eu desenvolvi uma metodologia de ensino chamada Pedagogia do Entusiasmo, que é muito baseado na experiência. Então, eu preciso que eles experienciem o que a gente está vivendo. Então, quando a gente vai para o Egito, tem um passaportezinho, e aí a prof coloca uma musiquinha, assim, a gente está indo, e aí põe um avião, eles, a gente está viajando. E carimbo o passaporte deles quando eles entram no Egito. Depois a gente vai para o Império Kush, depois a gente atravessa o deserto do Saara, a gente vê as rotas transsaarianas. Aí a gente vai falar da influência do islamismo, né, da religião que vai se disseminando ali pelo norte da África, depois ao sul do deserto do Saara. Depois a gente vai conhecendo, e aí o tempo vai passando também, né? Porque aí a gente está falando do Egito Antigo, a civilização mais antiga que eu estou trabalhando, mas aí os séculos, os milênios vão passando também. E a gente vem para Gana, que o primeiro desses grandes reinos ao sul da África subsaariana, né, ao sul do deserto. A gente fala de Gana, que muitas minas de ouro, e aí é sempre muito um choque para os alunos perceberem que minas de ouro no continente africano, diamante, como assim? E aí a gente fala muito do sal, né? O sal era uma mercadoria muito, muito valiosa, e ele era extraído no deserto do Saara, nas minas de sal, e trocado por ouro. Nossa, os meninos ficam assim, como assim sal? Professora, sal? Gente, o valor do sal nessa época é muito grande. Inclusive, daí vem o termo salário, né, de pagamento, do que você podia pagar um serviço com sal. E aí aí a gente faz umas trocas comerciais assim com ouro, um papel celofane amassado assim, e troca por barra de sal. Assim, então é sempre muita experiência. E aí depois de Gana a gente vai para o Império do Mali, que aí eu conto uma outra história incrível do Mansa Musa, que é a história do provável homem mais rico do mundo. E eu falo, gente, pensa aí, um homem muito rico, vocês conhecem, esqueçam aí Elon Musk, não sei o quê, o bilionário Jeff Bezos, esquece. É o provável homem mais rico do mundo, muito mais rico do que esses nomes que vocês conhecem. A gente está falando de Mansa Musa, o imperador do Mali, que ele se converte ao islamismo nesse momento ali da expansão do islamismo, da fé islâmica pelo continente africano. E aí, não sei qual a proximidade de vocês com a religião, mas todo muçulmano, se tiver condições, tem que fazer o Hajj. O Hajj é a peregrinação à Meca, né? Então, em algum momento da sua vida, se condições, né, se tiver condições, você deve ir à Meca, enfim. E ele vai fazer o Hajj. E quando ele faz o Hajj, ele atravessa o deserto do Saara, passa ali pelo Egito para poder atravessar e chegar na Península Arábica. Ele sai distribuindo ouro. E ele dá uma esmola aqui, compra não sei o quê, e ele vai aumentando a inflação. O Cairo levou 20 anos para resolver o problema da inflação que Mansa Musa trouxe. E aí os meninos ficam loucos com essas histórias. E aí eu estou trazendo histórias que são divertidas, que são legais, são curiosas, que são inspiradoras, que levam à reflexão né, no presente de pessoas negras. Então, a ilustração belíssima da Letícia Moreno, assim, eu falo que a gente teve um casamento profissional perfeito, eu quero fazer milhões de livros com ela. A gente autografou juntas na Bienal do Rio.
E então, assim, são ilustrações, e aí eles vão vendo as ilustrações, vão se identificando nas ilustrações também. E depois disso a gente vem para os povos iorubás, que é onde eu costumo ter o maior problema, né? Que eu já falei que a maior parte dos meus alunos é evangélica, então eles têm uma percepção do povo iorubá. O nome iorubá até que não, mas quando eu falo dos orixás, das crenças, da religião iorubá, aí o negócio começa a dar um problema, assim, tem que às vezes dar 10 passos para trás para conseguir avançar devagarinho, reelaborar minha estratégia, recuar para avançar, às vezes eu preciso. E aí o livro traz no final todas as nossas influências, né? Assim, o que a gente come, a gente pensa muito na Bahia, mas de forma geral, o que a gente come, o que a gente fala, o que a gente dança, tem muito a ver com a África, e especialmente os povos iorubás. E aí estão aí as nossas religiões de matriz africana, Ubanda e Candomblé, que fazem parte da nossa história, são importantíssimas para a nossa história, são história de resistência, e trabalho com isso. E aí o livro conta isso, né? A professora perguntando o que vocês pensam quando eu falo África, e depois dessa viagem ela pergunta de novo. E é exatamente o que eu faço com os meus alunos. No final, eu pergunto de novo. Então, toda essa construção desse livro custa muito, né? Porque eu quero fazer algo que seja... É muito difícil fazer algo que seja historicamente acurado quando a gente está falando de civilizações muito antigas. Então, a gente tem, né, você é historiadora, você sabe, versões diferentes. Às vezes, histórias baseadas na oralidade. A gente não tem exatamente registros históricos, fontes históricas escritas. Então, a gente vai se baseando nas pesquisas de pessoas que já capinaram esse lote para a gente avançar. Mas foi uma pesquisa muito legal. Eu acho que tem muita coisa para falar ainda. Eu falo, gente, eu estou trabalhando a pontinha da unha de vocês sobre história africana. E aí fica o convite sempre, né, para eles conhecerem mais. Aí, tanto é que o livro vem com um passaporte. A ideia do pessoal da editora, a Flá está aqui, obrigada. O pessoal da editora, não sei se aqui dentro tem, olha se tem, por favor. A ideia é que a criança, quando estiver lendo, ela passe pela experiência também, enquanto ela estiver lendo, né, o livro, né, que ela viva, porque eu não dou aula para o Brasil inteiro, tem como aplicar o projeto no Brasil inteiro, então que o livro vai e faça isso por mim. Então, aqui é como se fossem os carimbos que eu faço na escola. E aqui atrás vem o mapa para a criança acompanhar as civilizações, do que a gente está falando. Então, quando a gente está falando de Império Kush, está localizado onde hoje é o Sudão, né? Para a criança ter noção de qual caminho ela está trilhando. A criança é muito visual, né? Então, enfim, aí fala dos países hoje, de como são os países hoje, porque aí eles têm essa ideia africana de ou mato, ou savana, ou aquela terra marrom, aldeias, mas a gente também tem cidades, carros, prédios. Então, eu vou trabalhando essas múltiplas ideias, então, por isso eu fiquei 6 meses. Esse ano eu acho que eu vou até ficar mais, estou com o mesmo projeto, mas aí cada ano eu invento mais coisa. E aí, sim, é uma ideia de que a criança possa viver esse projeto mesmo de longe, mesmo sem eu estar presente, né, lá. Aqui tem... Obrigada. E no final também tem um QR Code, né? QR Code. No final tem um QR Code que vocês conseguem acessar, entender de onde veio esse projeto, ver os alunos originais que deram origem a esse projeto, porque aí, a partir desse vídeo que viralizou, aí me convidaram, né? Foi Globo Repórter lá na escola, o Jornal Local, Fantástica, a Malala esteve aqui, mostraram o vídeo para a Malala falou meu nome, eu falei, meu Deus, a Malala mandou um salve para mim, como diz os meninos. Então, virou uma coisa muito maior, sabe? Assim, e aí, com esse QR Code, vocês conseguem acessar e ver, fui da entrevista no Provoca, enfim, todo mundo querendo saber como é que você fez. Por isso veio o livro, né? As pessoas, muito bom, Lavínia, você mostrou o antes e o depois, e o durante? Como é que eu faço isso aqui lá na minha sala? Aí está aí o livro mostrando o durante. Antes só da Andressa responder, eu queria só avisar que quem tiver perguntas da plateia, temos aqui os monitores que estão oferecendo papéis para vocês escreverem as perguntas que depois trazem aqui, tá bom? Só levantar a mão, chamar eles que eles entregam. Pode falar, que eu esqueci de falar isso no começo. Claro. Eu acho que isso que você trouxe agora, Lavínia, da questão de construir um imaginário diferente sobre a África, em todo o seu trabalho aqui, é justamente um mote de quando a gente está pensando e se indigna com esses sujeitos invisibilizados, assim, invisibilizados. Então, essa pedagogia antirracista vai ao encontro, né, de desconstruir isso, você trazer, porque senão o estereótipo vai ser sempre uma coisa só na cabeça das pessoas. E daí eu estava te ouvindo e lembrando de uma reflexão que
o Marcelino Freire, que é um escritor nosso querido, Marcelino Freire, que eu fiz a oficina com ele em 2022. Tem uma dedicatória para ele também, né? Para ele e para a Ana Flávia Magalhães Pinto, que é uma grande historiadora também, lá de Brasília. Sim. Exatamente. Tem uma epígrafe do Mateus Aleluia, enfim, que eu amo Mateus Aleluia tem também. História. Então, o Marcelino Freire, o romance A Construção nasceu de uma oficina que eu fiz com ele. E o Marcelino, aquela generosidade, aquele conhecimento, aquele grande escritor que consegue traduzir de uma forma esse conhecimento que a gente acessa de uma maneira muito apaixonada. E uma das coisas que o Marcelino fala, dentre tantas que ele falou nessa oficina, é que assim, o escritor ele tem uma coisa que incomoda ele muito, e ele fica com aquilo ali a vida toda. Você fica matutando aquilo. E eu realmente falei, nossa, é justamente isso. Você tem coisas que te incomodam durante a sua vida inteira, e você vai fazendo várias coisas, até você encontrar a escrita, que foi o que aconteceu na minha experiência, por exemplo. Então, essa coisa desses sujeitos invisibilizados, quando eu cheguei para dar aula, meu primeiro ano dando aula, eu levei lá minhas autoras negras, vou chegar abalando, 9º ano, esses meninos, nossa, agora eles vão ver... A minha aluna, eu coloquei uma foto da Meimei Bastos, que é uma poeta maravilhosa que a gente tem lá em Brasília. Eu também quis trazer escritoras da região, da cidade. Aí minha aluna virou minha aluna negra e falou assim para mim, linda menina, uns 13 anos, falou, professora, aí eu mostrei todas as escritoras, escritores, não eram só escritores negros, tinham vários escritores, enfim. Aí ela foi lá na foto da Meimei, que é uma mulher jovem, negra, de cabelo crespo, falou assim, mas essa aqui também é escritora? Aí eu falei, caramba, como assim essa aqui também é escritora? Primeiro eu fiquei brava, depois eu fiquei, caramba, depois eu fiquei, gente, aí fui fazer a tese, né? E daí eu fui pensar que eu fui conhecer uma autora negra também quando eu estava na graduação. Então, ela no 9º ano, claro que ela não ia conhecer. E aí, justamente essa coisa que fica te incomodando. E daí, como eu estava contando para vocês, quando eu cheguei lá na obra da Toni Morrison, especificamente na Fonte da Autoestima, ela fala sobre o arquivo. Então, como que o escritor e a escritora, que tem essa linha ali que está incomodando ele, que o Marcelino que me revelou, que é uma questão dos escritores, como é que você pode falar desse sujeito invisibilizado? Falar não, mas construir uma história, dar a ver a uma experiência de personagens que vai te mostrar um sentimento para o seu escritor, para o seu leitor, vai te colocar numa situação dentro daquela cabeça daquele personagem. E a Toni Morrison fala da importância do arquivo. Então, ela, muito ativa, foi atrás das histórias. E aí ela vai atrás dos arquivos públicos nos Estados Unidos, atrás da imprensa. E, sem querer, foi uma coisa que eu fui fazendo também na minha tese. Eu estudei a imprensa negra. Muito obrigada, São Paulo. A imprensa negra de São Paulo é uma coisa muito preciosa para a gente que trabalha com história, com literatura. E, justamente, por exemplo, um editorial do jornal A Voz da Raça, que foi um dos jornais que eu estudei no começo do século XX, tem um editorial específico de um dos articuladores da Frente Negra Brasileira. E o título é A Vitória do Negro está no livro. Aí eu falava, nossa, gente, aí tem um texto inteiro falando sobre como que a gente tem que ter bibliotecas, como que eles estavam formando a biblioteca comunitária deles, como que a gente tem que ter obras especializadas. Eles já falavam que tinha que ter a história de Zumbi dos Palmares dentro do livro de história, isso em 1910. E daí essa minha estudante que não reconhecia uma escritora negra, então eu que fui conhecer que existia uma romancista negra já na graduação. Então são pontas que foram acontecendo e eu estava de frente para o arquivo, assim como a Toni Morrison. Foi quando é um ensaio específico que ela fala de quando ela descobriu a história da Margaret Garner, que deu origem ao romance Amada, Beloved, que é a história da mulher escravizada que ela fugiu com seus filhos e quando ela foi capturada, ela matou os filhos e estava tentando suicídio, mas foi impedida. Então, uma história muito assim, e é justamente essa reflexão dela de qual é o crime, quando ela foi interromperam o suicídio dela, e o crime dela, ela estava sendo julgada por
como se diz assim, assalto à propriedade, porque o senhor dos escravos estava falando que você, então, pegou minha propriedade, que eram seus filhos, e você não tinha esse direito. E daí isso chamou muito a atenção. A Toni Morrison foi fazer toda uma reflexão sobre o que era a fonte da autoestima da Margaret Gardner, como que ela ia construir, que era justamente o direito à maternidade. Ela, apesar do ato final, ela queria muito ser mãe, ter os seus filhos e ter sua liberdade. Então, esse arquivo foi muito precioso para ela. Ela, diante de uma invisibilidade, né, de uma terra arrasada de pessoas que ela queria contar a subjetividade e a complexidade dessas pessoas que viveram, tiveram seus sonhos, tiveram, né, suas vidas, ela foi para o arquivo. Eu também fui para o arquivo num movimento muito coletivo, que foi para construir uma pesquisa em que eu participei junto com a Ana Flávia Magalhães Pinto, que é uma grande historiadora e minha amiga pessoal de muitos anos, e ela estava fazendo justamente esse movimento junto com os estudantes dela dentro do Arquivo Público do DF. Então, disciplina de final de curso, e esses estudantes estavam fazendo estágio e tudo, e eles começaram a descobrir um monte de fotografia da construção de Brasília, tudo sem legenda, assim, tinha um monte de todos os trabalhadores, e aí, quando chegava na fotografia dos engenheiros, os arquitetos, aí tinha o nome, sobrenome, o ano, a data, e dos trabalhadores negros era aquele tanto de trabalhador, não tinha o nome de ninguém, e, assim, às vezes a pessoa fala, mas também, né, gente, era a multidão, como é que eles iam referenciar todos? Mas até quando eram ilustres pessoas que estavam lá, por exemplo, teve uma recepção em Brasília, e o Leopold Sédar Senghor estava presente até na fotografia dele, não havia legenda. Então, os presidente do Senegal. Sim, né, presidente do Senegal, grande ativista das lutas pela libertação, referenciado em África inteira, né, e no mundo, e poeta. Então, isso foi assim, gente, essa invisibilização eterna é muito indignante, quando você tem um pouco mais de compromisso com o mundo. E, nessa história, os estudantes tiveram essa ideia de fazer uma exposição com essas fotografias, e a Ana Flávia me convidou. Isso eu estava lá, quieta na minha tese, e a Ana Flávia falou, vamos, porque ela sabia de uma história pessoal, que é a história do meu avô, que foi um eletricista que trabalhou na construção de Brasília e faleceu durante a construção. Então, essa história do avô era uma coisa assim que a minha família não sabia. A gente sabia que o avô construiu, faleceu. Então, meu pai era criança de colo, voltou para a família. Então, é bem autobiográfico também. Também. E ela falou, não, eu falei, não, mas eu não sei nada da história, como é que eu vou contar, como é que eu vou... Ela falou, não, vem trabalhar com a gente junto. E eu fui fazer todo o trabalho da expografia com o pessoal, e fui atrás de mais elementos para poder escrever alguma coisa que compusesse a exposição. E, nesse procurar mais elementos, eu fui para os arquivos, eu fui para um monte de lugar, parecia um grande... quase um enredo cinematográfico, as coisas que eu fui encontrando, e encontrei todo um fio da meada da história da minha família, que tem esse avô da minha avó, que teve toda a... Enfim, ela não teve mais contato com a família dela, nem tampouco meu pai. Então, depois eu descobri, não vou contar tudo, porque é muita coisa, e o livro está aí para contar uma parte dessa história, porque não é essencialmente autobiográfico, porque tem uma composição também que eu quis contar, que tem a ver com essa coisa que o Marcelino fala, dessa coisa que fica te incomodando. E daí, nisso, eu descobri também a família toda. Tive a sorte de encontrar a minha bisavó ainda com vida. Ela tinha 96 anos, e ela faleceu aos 98. Ela já estava com Alzheimer, mas eu pude abraçá-la, pegar na mãe dela. Meu pai pôde conhecer toda a família dela. A gente tem grande sorte de ter o nosso tio, que eu dedico o livro, o tio Antônio. Então, toda essa história aconteceu a partir desse trabalho nos arquivos, e que foi a coletividade que me levou para isso. Então, eu achei muito parecido, porque eu não sei se eu sou apaixonada pela Toni Morrison, a minha escritora preferida, mas eu fui me guiando assim pela experiência e achando, nossa, que sensacional. Eu fiquei realmente tomada por isso. E depois que teve a exposição ela é de 2019, então eu ainda fiquei. Aí ela teve em 2020. Até hoje tem uma parte dela que é exposta na principal região de Brasília, que é o setor comercial sul. Aí fica numa parada de ônibus, uma plotagem assim com a foto do encontro da minha família, que eu falo, sou famosinha na parada. Sou famosinha na parada, a gente tem lá. E
isso, esse incômodo ficou, e quando eu fui fazer as oficinas com o Marcelino foi descortinando uma vida de criação literária na minha cabeça, e eu ficava assim, terminava a aula, tipo, 10h20 da noite, eu ainda ficava assim, não conseguia dormir, eu ficava louca. E fui escrever o livro, justamente, eu primeiro comecei a escrever uma história que se passava só no presente mais recente, que é o início dos anos 2000, então essa personagem que vivenciou a primeira experiência dos estudantes cotistas no Brasil, que também foi uma coisa que eu experienciei. Ela ia descobrindo uma história do passado, aí eu falei, não, isso aqui não é o que eu quero contar. E era justamente o desencontro. Eu queria falar justamente sobre essa ausência, e não dessa ausência, mas o que é essa invisibilização, essa falta de conhecimento, essa memória não compartilhada que muitas famílias negras vivenciam, o que isso causa na vivência dessa família, porque daí, por exemplo, aquele filme que tem, que até de um cineasta mineiro contemporâneo, gente, é tão lindo, do menininho que quer o menininho que quer ser astronauta. Que quer ser astronauta. Como é que chama, gente? Como é que é o nome? Gente, isso, Marte 1. No Marte 1, o garoto... Eu também vi, naquela época, o filme. Ele tem um avô, e o avô dele era músico, era todo artístico. Então, às vezes, é muito comum nas famílias negras brasileiras você não conhecer a geração anterior, a história da minha família. O que essa ausência cria de artificialidades nessa experiência dessa família negra? Porque ela não tem o lastro e ela tem que criar aquilo. E aí, quando eu tive essa ideia de... Então, construir duas narrativas, eu quis justamente imaginar essa família que eu não pude experienciar, né, de uma maneira mais vívida, mas que eu pude imaginar. Então, fui imaginar quem seriam essas pessoas. Imaginei uma história que não tem nada, né, que foi bem imaginada mesmo, do passado desse homem, por que ele, tão jovem, foi construir Brasília. O Brasil inteiro foi construir Brasília. O que estava na cabeça dessas pessoas? Então, o encontro dessas duas histórias, que depois vai virar uma história só, era justamente, ela nasce desse incômodo com a invisibilidade e pensar como que ela provoca fissuras dentro dessa família que não tem esse acesso, que não tem essa memória. Então, quis dar a ver a esse conflito. E foi assim que nasceu a história. Olha... E agora eu queria fazer uma pergunta mais literária mesmo, porque a Lavínia também tem vários livros aí, principalmente voltados para o público infanto-juvenil também. Queria saber, já que você falou de personagens, eu adorei a Jordana, que é a protagonista do livro da Andressa. E eu gostei da Jordana porque ela é muito em cima do muro. Ela demora para tomar posições. Ela parece bem libriana, me desculpem os librianos. Mas, enfim. E a Lavínia também tem aí esses vários livros que têm personagens jovens, né, que é importante também para a formação de leitores, né, para os jovens se identificarem. Então, queria que vocês falassem um pouco mais de como é que é conviver com esses personagens. Vocês conversam com eles? Como é que é isso, né? Sua relação... Vocês conseguem controlar os personagens? Enfim, esse tipo de relação mais íntima. Eu amo personagens, assim, como eles vivem nas nossas cabeças, assim, de um jeito meio tóxico, sabe? Dominam o nosso... Relação abusiva. Relação abusiva completamente. Eu gosto muito de criar, essa é uma coisa que eu faço desde muito novinha. E eu comecei a escrever por causa das aulas de produção de texto na escola, né? Então, tinha ali redação toda semana, 30 linhas. E eu não suportava essas 30 linhas, queria mais e tal. Daí que eu comecei a escrever meus próprios livros. E aí, no início, os meus personagens, eles vêm para suprir meus sonhos, né? Então, eu tinha o sonho de conhecer Barcelona. Era o meu sonho conhecer Barcelona. Não tinha como ir lá de verdade. Eu escrevi um livro, meu primeiro livro chamou Amor em Barcelona. Falo que os meus livros são bem coloniais. São personagens brancas, cabelo liso, tudo que eu queria ser, tudo que eu queria viver. Então, são histórias nesse sentido, assim. E
E aí eu começo assim, mas depois eu vou trazendo outros lados meus. Assim. Eu lembro que eu queria muito me ver na capa de um livro, minha cor, meu cabelo. E aí eu criei minha primeira protagonista negra, que é de uma trilogia, que está disponível também pela Gutenberg, o selo da Autêntica, chamada Entre Três Mundos. Então, foi a minha primeira protagonista que eu falava, olha, o cabelo parece com o meu. Às vezes, algumas pessoas olham e falam, olha, parece você. E eu falei de propósito, sabe? É de propósito. Mas criar esses personagens, as intenções deles, o que eles fazem, é muito assim, é muito divertido, que às vezes você segue uma linha, você fala, ai, tô aqui, vou aqui, aí o personagem, não, é outro caminho que você vai seguir para mim, não é isso que eu quero fazer, não, isso não vai dar certo. Então, é muito divertido, porque eu gosto muito de escrever como eu leio um livro, sabe? Que eu vou escrevendo e você lê uma história, você não sabe o que vai acontecer. E se eu estou escrevendo, eu também gosto de não saber o que vai acontecer. Tem escritores que escrevem de formas diferentes, né? Tem escritores que planejam tudinho, do início ao fim. Eu tenho amigas escritoras que fazem isso. A gente até brinca muito, né? Como assim que você consegue? Não, como que você consegue não planejar? E que a gente chama dos escritores arquitetos, né? Eu sou escritora jardineira, que a gente brinca muito, né? Que planta sementinha, não sabe nem o que vai nascer, se vai dar certo, como vai ser. Eu gosto disso. Enquanto eu estou escrevendo um livro, é como se eu estivesse lendo. Então, é como se o personagem estivesse me contando qual que é o caminho que ele quer seguir, o caminho que ele vai seguir, e vou experimentando. Ah, deu certo. Nossa, essa cena aqui atrapalhou todo o resto. Assim, não é isso que vai acontecer. Apaga, volta, faz de novo. Estou tomando um banho, estou caminhando para a escola, ou escuto um aluno falar alguma coisa e falo, nossa, é isso, assim, eu quero fazer algo que tenha a ver com isso. E eu gosto muito disso. Por exemplo, outro dia, duas alunas começaram, a gente estava falando sobre identidade racial, né, que nem eu comentei, e duas alunas falando sobre cabelo, duas alunas de cabelo cacheado, e falando, eu gosto de cacho, mas dá muito trabalho. E eu fiquei pensando assim, putz, essa é uma frase que a gente escuta muito, né, que dá muito trabalho. E elas foram explicar por que dá muito trabalho. Ah, porque eu acordei tantas horas antes para tomar meu banho, para passar um creme, para não sei o quê, para poder... Eu falei, a prof levantou e saiu de casa. Aí ela olhou assim e falou, porque o que dá trabalho é você ir contra a natureza do seu cabelo. Se a natureza do seu cabelo é volumosa, com frizz, que seja, vai dar trabalho mesmo você passar por cima dessas características. Ao mesmo tempo que, se uma pessoa de cabelo liso estivesse tentando dar volume, tentando dar cacho, ela ia ter que acordar 2 horas antes também para fazer. E elas não se convenceram, porque não é um argumento que vai mudar toda a autoestima delas, mas eu acho que colocou para pensar, sabe? E me colocou para pensar também como eu vou trabalhar isso pelo resto do ano, assim. E elas falaram assim, professora, mas se a gente tiver cabelo natural, os outros colegas vão zoar. Também que cortou meu argumento, porque é real, né? Isso aí a gente está falando de crianças, mas que, né, estão ali reproduzindo racismo o tempo todo. Então, isso me deu a ideia de um livro. E eu falei com elas, olha, a prof vai escrever um livro sobre o que a gente conversou e vai dedicar a vocês. Então, essa construção está ali também. Elas vão ser personagens de um livro e não fui eu que criei essas personagens. Elas existem e eu tenho uma ideia aqui que me surgiu, que me ocorreu por causa dessa interação com elas. Então, está em tudo, sabe? Os personagens estão em tudo, as histórias estão em tudo. E é muito gostoso. Eu gosto muito desse processo criativo, de viver com esses na cabeça. Divertido mesmo. E, Andressa, foi divertido? Então, você estava falando aí da Jordana insegura. Você nem falou insegura. Em cima do muro. Em cima do muro. Quando eu consegui chegar a essa forma das duas histórias nos tempos diferentes, eu fiquei muito assim, a Jordana, ela é insegura. Essa em cima do murice dela era tipo, porque ela tinha que ser uma personagem que eu queria justamente esse contraste de quem seria a Jordana se ela tivesse conhecido a bisavó dela, que era um Ialorixá, que moveu mundos e fundos, fundou um terreiro numa cidade nova, só que ela não sabia, ela não soube. Então, quem seria, que histórias, né, que ecos do passado seriam esses na vida do pai dela, que sozinho foi encontrar o movimento negro, foi
é como se tivesse uma história também meio uma coisa meio genética, né? Não genética, mas uma história que também tivesse no sangue da família, mas que ele construísse de um caminho totalmente diferente, que não, né, dos laços familiares, e que também produziu uma maneira de ser muito rígida no mundo e que desencadeou em uma série de desencontros com a própria filha, né? Apesar de ser um pai totalmente que tentava trazer essa filha para uma vivência em que ela tivesse orgulho de ser uma garota negra e tudo, ela tinha, mas isso era de uma maneira muito rígida. Então, eu quis justamente que ela fosse essa pessoa insegura e que ela fosse construindo novas perspectivas, que não por essa obrigação dessa vivência que o pai impunha, que o pai queria que ela fosse, tudo, porque isso era uma pessoa que é uma personagem muito sensível, mas que ela construísse isso a partir dessa vivência que ela teve única e só dela, né, dentro dessa experiência coletiva também. E tinha umas horas que eu ficava muito assim, porque teve personagem que essa coisa, os personagens eles vão sozinhos ganhando, né, a sua vida. Por exemplo, eu achava que a Jordana ia ter uma experiência ali que fosse mais substancial dentro da história com uma amiga branca que ela faz na faculdade, mas não era. Quando eu comecei a escrever, eu falei, eu não quero ficar fazendo, tipo, o contraponto, coisas que ela vivenciou e que, porque a amiga era branca, rica, não sei o quê. Eu falei, não é isso aqui, não é essa história que eu quero contar também. Então, essa personagem acabou perdendo uma força, não se desenvolveu na história. E ela consegue ir de uma maneira mais frontal, talvez, para esse novo encontro que ela tem de uma pessoa, né, uma personagem mesmo, um período de formação, porque é jovem, e que ela vai abrindo esse horizonte dessa perspectiva até de um reencontro com o pai, a partir da experiência com outras jovens negras na universidade, jovens negros também, dentro de um turbilhão de coisas que acontecem. Mas, assim, nessa coisa muito da escrita mesmo, do trabalho, eu adorava, quando eu estava escrevendo, porque foi, né, adorava, eu realmente descobri uma coisa que eu ficava ali e começava a escrever quando eu chegava do trabalho, eu até fazia as coisas, dava umas 8, aí ficava até 3, 4 para depois acordar cedo e ir para o trabalho. Mas eu lembro de final de semana, às vezes, estar escrevendo e começar cedo e depois a noite chegava, as crianças paravam de fazer barulho do lado de fora do prédio, a luz ainda estava apagada, eu só com a luz do computador e eu, assim, muito envolvida com aquilo. A história do passado me deu muito prazer em escrever, porque essa do passado mais recente, final dos anos 2000, começo dos anos 2000 com a Jordana, era uma coisa que era muito, para mim, muito difícil, porque eu estava muito próximo daquilo numa experiência pessoal. Então, eu queria que ela é outra, né? Ela é um personagem e tudo, e eu queria me distanciar um pouco dela, era muito difícil. Mas na história do passado, eu ficava assim, até por escrever em terceira pessoa, eu me sentia mais livre. E acho que eu ficava ali querendo escrever aquilo todo o tempo, imaginar aquele cenário, aqueles espaços, aquela vivência. Fabular mesmo. Fabular, até o vocabulário, as palavras. E a Rita, eu sou fascinada pela Rita, Rita, tá? É a bisavó na história do passado. Então, ela é uma mulher que fez muitas coisas. E lutou muito para ter a experiência de ser Ialorixá e tudo. Então, assim, dentro de toda uma vivência também de uma questão afetiva muito plena, né, daquela família. Então, eu gostei muito de imaginar aquilo. E teve essa história dos personagens que foram ganhando mais força e menos força ao passo que a história vai se desenvolvendo. Eu fui muito, assim, como se diz, uma estudante muito aplicada do Marcelino, então todas as dicas dele foram me guiando, a coisa de fazer o esquema, de ter uma noção do esqueleto todo, do que o livro seria, e depois, quando eu fui para dentro, eu fui só ticando até o fim. É uma escritora arquiteta, você. Mas, ao mesmo tempo, muito, muito bebendo da fonte de um grande escritor, né? E aí eu vou nesse caminho aqui. Sempre fui muito estudiosa também, gosto dessa coisa, gosto de pesquisa. E aí tinha um perfil de cada personagem também. Mas, na hora que você escreve a primeira frase, aquilo também tem uma fluidez própria. E foi isso que aconteceu com essas duas personagens ali, da Jordana e da Rita, enfim. E só comentar que a frase que começa o livro é muito
impactante. Ouvi dizer que em Brasília não vão entrar negros. Então, menina, e essa frase isso? é uma frase da Carolina Maria de Jesus? É uma frase maravilhosa da Carolina. Eu estive aqui na exposição dela no MIS, Um Brasil para a Carolina, Um Brasil para os brasileiros. Aí eu já tinha acontecido a exposição, estava com essa coisa de Brasília na cabeça. Toda a imprensa falou muito de Brasília. Aquela revista Cruzeiro era cheia de artigos sobre Brasília. Carolina também falou sobre Brasília, sobre a coisa, né, que tudo incomodava ela. Tinha toda aquela voz dela muito nítida contra críticas aos políticos e tudo. E aí tem uma parede, eu até hoje lembro, a parede toda vermelha, assim, perto da primeira edição dos Cadernos Negros, tem até uma fotinha minha assim. E aí tinha assim essa frase de Carolina falando sobre construção de Brasília. Ela ouvi dizer que em Brasília não vão entrar negros. Aí eu fiquei com aquilo, falei, aí eu tirei uma foto na hora, mandei para Ana Flávia. Ana Flávia, olha isso. E daí, quando eu fui, né, uns 3 anos depois, quando eu comecei a escrever o livro, e aí eu não sabia como começar, e aí eu queria começar sobre essa grande história que a gente tem no cenário de Brasília, que é o alagamento da Vila Planalto, que foi um espaço em que os trabalhadores moravam e que estavam construindo ali o Congresso. E aí Carolina me veio, e eu adorei pegar a Carolina e colocar ali, porque a Carolina, imagina, é uma grande referência para todos nós, e também estudei ela na dissertação, na tese, no TCC, maravilhosa. Um trabalho coletivo também, né? Essa escrita, maravilhoso. Agora, enfim, temos 2 perguntas da plateia aqui. O Mauro Donato perguntou aqui: a crescente privatização do ensino e o advento das escolas militarizadas colocam em risco os avanços do ensino antirracista? Como combater 2 estruturas essencialmente racistas, que é o mercado e a polícia militar? Nossa. Vamos resolver os problemas do Brasil aqui. Ai, meu Deus. Não, isso me preocupa muito. Eu comecei na escola pública, tinha um contrato temporário e depois logo fui para a privada. E desde que eu estava na minha graduação, isso já era uma questão que me impactava muito. Eu fui bolsista em escolas privadas durante toda a minha vida, mas quando eu fui dar aula, eu tô assim, isso não faz sentido nenhum para mim, isso não tem a ver com o que eu acredito. Mas quando a gente começa onde a gente consegue estar, onde a gente consegue entrar. E foi o que aconteceu. Eu entrei também como escritora, porque como eu visito muito escola, eu faço palestra em escola, acaba que foi muito mais... E escola particular é escola de indicação, né? Então, acaba que eu consegui... Meus primeiros empregos foram na privada. E isso foi muito difícil para mim, assim, especialmente... porque assim, eu falo que são os cavaleiros do apocalipse, né? Que é a escola de rede, que é capitalismo puro, a escola religiosa, que é a cristianização, e a militarização. São essas 3 vias que, em geral, que são as que têm uma qualidade, essa coisa do resultado de Enem, vestibular, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, são essas que são as mais procuradas em geral. Então, você acaba cedendo a isso ou aquilo que você precisa pagar suas contas. Então, quando eu fui para a escola privada, eu comecei a me sentir muito, muito impactada com isso. Assim, a coisa eu não era mais professora, eu era colaboradora da empresa. Meu aluno era meu cliente. E aquilo não funcionava. Assim, como que a educação vira uma mercadoria, sendo que essa visão não é compatível com o que eu penso? Se a gente pensar uma estrutura racista, ela só é possível dentro de um contexto capitalista. Uma coisa cede a outra e conversa com a outra diretamente, assim, uma alimenta a outra. Então, como fazer isso, como quebrar dentro deste universo, assim? Então, porque a gente não consegue ser fiel aos nossos valores o tempo todo, porque a gente precisa pagar as nossas contas, porque, querendo ou não, a gente vive numa estrutura capitalista. E isso me impactou, assim, até onde eu vou, até onde eu consigo ir, até que eu não consegui mais. Mas aí eu pude fazer essa escolha, de ter um salário menor do que o que eu tinha, mas eu tinha outras fontes para poder me sustentar. Então, assim, né, ainda morava com os meus pais, trabalho com rede social também, tenho a literatura, enfim, vou fazendo um pouquinho assim. Então, eu pude escolher sair da escola privada. Mas eu vejo isso como um grandíssimo problema. Não tem saída, não tem saída. Até se a gente pensar, porque está muito em voga, está muito em pauta falar de educação antirracista, falar de metodologias ativas, mas sem crítica, sem reflexão, isso não é nada. É uma mera forma de sustentar. Não é freiriano, sabe? Você pensar essa estrutura dentro desse universo que serve ao capitalismo. Então,
Às vezes as coisas são feitas de um jeito que é só para colocar ali e falar, olha, estamos na onda antirracista. Aí você vai ver um mural falando somos todos iguais, que era melhor que não tivesse. Tem escola que eu acho que assim era melhor que não falasse de educação antirracista. Se for para falar assim, não acrescenta, só é de serviço. Então, é muito complexo. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis para mim é entender como que a gente vai criar furos nisso daí. E aí, por isso, eu falei, olha, acho que a minha luta, eu vou me voltar para aquilo que eu acredito muito, que é a escola pública, que, para mim, é a base de tudo, assim, né? E aí foi o que eu fiz. Então, para mim, não tem solução, não tem. A construção básica inicial, a ideia que fundamenta a escola católica, a cristã, de forma geral, particular, de forma geral, e a escola militarizada, o valor fundamental vai contra tudo isso. Como é que a gente vai construir uma sociedade antirracista dentro desses cenários? Assim, não consigo vislumbrar. Quer comentar alguma coisa, André? Sim, Mauro, que pergunta tão difícil. Obrigada pela sua presença. O Mauro é um colega, companheiro. Com certeza, o neoliberalismo bota a nossa vida em risco. Imagina a prática antirracista, a educação antirracista. Está muito comum nesses grandes grupos que vêm tomando de conta da educação brasileira há muito tempo, essa questão do apostilamento das matérias. Então, era algo que me incomodou também como professora. Minha atuação foi sempre na escola pública, mas essas coisas chegam para a gente também. E muito mais forte até, né, que nas escolas particulares, que tem todo um próprio lobby né, no próprio Congresso, defendendo os seus interesses, e a educação pública ela sempre fica ali à mercê desses grandes projetos mirabolantes da cabeça dos políticos irresponsáveis e que levam essas empresas para trazer material didático. Então, tem coisas de muita má qualidade em vários estados, fica muito a educação básica responsabilidade dos estados, né? Então, as escolas municipais, as escolas estaduais, o ensino fundamental e médio. Então, chega um monte de material, assim, no Goiás, que é o caso que eu acompanhei mais perto, que é perto do DF, de apostilamentos, coisas horríveis, assim, que chegam um material totalmente picotado, que não tem começo, nem meio, nem fim, não faz um sentido no raciocínio. E a literatura é uma grande inimiga de tudo isso. E ela é, assim, a resistência. Então, a literatura, você ser um professor de literatura, você já tem todo o desafio de tudo, mas a literatura ela se põe frontalmente contra isso. Ela imagina os livros, a ficção, os grandes encadeamentos lógicos, o que você precisa de uma reflexão assentada com seus estudantes com tempo, e é tudo contra isso. Esses grandes projetos, essas grandes empresas que a gente conhece, elas vêm com tudo empacotado, né? Tudo cortado, excertos de textos. São coisas assim que os estudantes realmente não conseguem ter uma experiência leitora de qualidade. E isso é o que mais tem, o que mais acontece. E tem, assim, eu percebi muitos projetos assim mesmo de você até ter o esvaziamento desse papel do professor de literatura, porque o professor de literatura, aí ele pode ser, né, tem uma expansão disso. Então, esse trabalho, até quando eu escrevi a minha tese, que eu escrevi o ensino de literatura, aí todo mundo, não, mas literatura não se ensina, tem uma grande discussão sobre isso. Literatura não se ensina, mas também a gente não pode abandonar a perspectiva de um trabalho que tem um encadeamento, que tem uma proposta, que tem até essa coisa dessa ferramenta criativa que os estudantes também podem entrar no texto a partir disso, um trabalho mais ativo da parte deles, que daí tem da minha experiência pedagógica, despertar um interesse maior neles. Então, eu acho que é tudo a gente está sempre lutando contra essa maré terrível, mas eu acho que a literatura ela ainda é um conhecimento que a gente ainda tem oportunidade de ter alguns escapes com esses estudantes na sala de aula, mas não é tão fácil, porque precisamos de recursos materiais, e aí o que vem são as apostilas, aí você precisa do livro em quantidade grande, para o estudante levar para casa também, aí não tem. Então, é tudo uma grande... uma batalha bem ativa para você poder
trazem uma experiência, construir uma experiência leitora com esses estudantes que são das periferias, que é o meu caso, em Brasília, e que é o professor, né? A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil sempre mostra como que o papel do professor na construção do leitor é importante. Então, você sempre tem dentro lá quem te trouxe, quem te apresentou os livros. Em primeiro lugar, a mãe. Em segundo lugar, o professor. Então, é uma coisa que realmente a literatura ainda se põe contra essa perspectiva neoliberal na educação e que, de uma maneira muito, acho que substancial, assim, quando a gente se propõe a trabalhar com ela de fato. E aqui a última pergunta é do Wellington Furtado Ramos, que é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Andressa e Lavínia, ressalvada a importância da escrita de autoria de mulheres negras, o que vocês pensam a respeito de uma velada exigência mercadológica, talvez, de que pessoas negras que escrevem deveriam sempre representar a negritude, enquanto a branquitude sempre houve o privilégio de poder escrever sobre tudo? E aqui eu também já emendo uma outra pergunta, que foi um tema que surgiu numa mesa que eu cobri aqui, que tinha o Cuti e o Mário Lúcio Souza, né, um escritor cabo-verdiano, que aí eles tinham opiniões diferentes sobre o termo literatura negra. Então, queria que vocês falassem a opinião de vocês também, já aproveitando essa pergunta. Isso é muito complexo, né? Que a gente vai, às vezes, encontra estantes, assim, literatura negra. Aí joga a gente tudo lá, e aí são literaturas completamente diferentes, mas eu entendo também o termo ser uma forma de trazer esses escritores para a evidência, assim, né? Assim, é complexo, mas é complexo porque esse é um problema da questão colonial, sabe? Assim, o colonialismo criou isso para a gente e a gente está tendo que lidar com um problema que não é nosso, mas que é isso, como resolver. Então, e aí a gente é colocado nesse lugar porque aí a gente vai falar da questão coletiva de que a gente não tem direito à individualidade, né? Claro, se eu escrevo algo no meu livro, eu estou falando de pessoas negras, se eu emito uma opinião, de repente a minha opinião não representa nada, representa a minha opinião. E enquanto escritores brancos têm esse direito à individualidade, a pensar, a escrever sua vida, sobre suas questões, e não é representado como a branquitude está dizendo, não, está dizendo fulano de tal, do sobrenome tal. Mas quando, de repente, uma autora negra fala, a negritude acha isso, a negritude está pensando, não, a Andressa pensa, a Lavínia pensa, a Conceição pensa isso. Então, são questões muito diferentes, assim. Desculpa, e ao mesmo tempo a branquitude é vista como universal também, né? Exato, e todo mundo pode ler aquilo que a branquitude escreve para todo mundo, enquanto a negritude é nichada, escreve para pessoas negras. Então, se a gente sabe, gente, um livro com protagonistas negros na capa, a gente sabe que existe uma barreira para as pessoas chegarem até esse livro. Não, esse livro não é para mim. E eu sei porque eu já tive experiências com amigas, assim, olha, esse livro que tem um personagem aqui na capa que tem a pele clara, ele vai ser, eu tenho uma amiga que tem um personagem, um personagem amarelo, mas ele pode ser confundido com um personagem branco, porque ele tem a pele clara, é uma ilustração. Então, a pessoa bate o olho e ela fala, o jeito deles lerem essa capa é diferente deles lerem essa outra capa, que também é livro dessa minha amiga, que são 2 personagens negros da pele escura na capa. Então, isso já a gente já vai criando essas questões, a gente vai percebendo e sentindo o quanto isso é complicado. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala da gente, é sempre... Porque, ao mesmo tempo, é coletivo também, mas não é só isso. Porque eu lembro da Conceição Evaristo falando, uma vez ela estava recebendo muitas críticas, do tipo, ela faz autoficção. E é uma crítica que nunca entra para a branquitude, né? A Conceição Evaristo faz autoficção. E aí ela falou, eu lembro dela falando assim, nossa, isso me marcou para sempre, eu repito sempre onde eu vou. E ela falando que, para ela... Porque a branquitude é essa ideia de fazer sobre si mesmo, e tudo bem, e passa, e é questão individual. Mas quando é uma pessoa negra escrevendo, e aí criticam muito essa coisa narcisista dela, como se ela estivesse olhando para o espelho e falando de si. Aí ela fala, mas é que o nosso espelho, ele não é um espelho como, né, na mitologia, do Narciso, a história e tal. É como o espelho de Oxum. Porque o espelho de Oxum, ele serve também como arma para você ver os inimigos atrás, para você estar ali, você dar uma olhada, mas também para ver os seus antepassados, para você se ver ali, você ver quem é
de onde você veio, assim, a sua ancestralidade. E aí isso me impactou muito, porque eu lembro uma vez uma pesquisadora fez uma dissertação de mestrado e ela me usou como caso, né, o estudo de caso e tal. E aí eu lembro de estar assistindo a banca e um professor falar, e eu estava falando isso, como eu queria me ver na capa de um livro, eu criei uma história sobre uma protagonista negra. Não sou eu, a história não é sobre mim, mas eu impresso um pouco da minha história para essa personagem. E aí ele levou uma coisa meio, que coisa meio narcisista, assim, de ela falar de si e tal. Ao mesmo tempo, não estou falando só de mim, porque não é só para mim o que eu estou fazendo, é coletivo também. Então, é complexo, eu entendo essas questões, eu entendo quem defende o termo literatura negra como essa forma de trazer mais visibilidade, mas eu entendo também, quando a gente coloca tudo no mesmo pacote, a gente também é jogado dentro de um lugar que a gente perde a nossa individualidade, porque a gente é muito mais que isso. Eu falo sobre educação, eu falo sobre literatura, eu falo sobre história, eu não falo só sobre negritude, mas também falo sobre isso. Então, às vezes, quando eu me chamam muito para falar sobre educação antirracista e, às vezes, eu quero falar sobre metodologias ativas. Eu quero pensar novas formas de ensinar a dar aula, mas querem que eu sempre esteja ali naquele lugar de levar a literatura, a educação antirracista. Então, eu não tenho saída para isso. Eu penso que a gente precisa começar a ser visto como sujeitos individuais também, porque isso é o nos humanizar. Mas é muito mais complexo, né, do que a gente. Com certeza. Eu queria muito ter visto essa mesa do CUT com a Lúcia. Vai estar no YouTube depois, ou já está no YouTube, né? Eles são grandes parceiros de muitos anos, né? De encontro, assim. O CUT, enfim, esse conceito de literatura negro-brasileira é muito... Ele tem obras sobre isso. É uma discussão que já deu muito pano para a manga, da questão conceitual, literatura negra, literatura negro-brasileira, literatura afro-brasileira. Então, a gente vem acompanhando isso há muito tempo e eu acho que, assim, acho que estamos diante de um cenário contemporâneo muito único, que nos dá a oportunidade de pensar sobre isso de uma maneira prática, talvez. Por exemplo, sempre fizeram isso com os escritores negros, sempre são colocados no espaço do outro. Então, você tem uma outramização desse escritor, dessa obra, e aí ele não é, ele está um pouquinho, a literatura brasileira está aqui, esse escritor está outro, fizeram isso com Carolina de Jesus, e muito. Eu acho que até muito uma coisa do próprio, muito uma imposição muito mercadológica de tentar resumir as coisas e colocar tudo dentro de perspectivas. Nos anos 90, final dos anos 90, com os escritores, né, com a chamada estética da violência, com Ferrez, Paulo Lins, e aí vinham com aquelas... Né, a questão as capas que tinham representações de cenas reais, fotos de pessoas em situação de criminalidade. Então, é aquele outro mais exótico lá da favela. Aí a literatura brasileira está aqui em outro ponto, os escritores brancos estão falando de outra coisa. Mas é tudo uma grande reflexão sobre o Brasil. Então, acho que a literatura brasileira, às vezes, né, nesses compêndios, nesses anais, nessa tentativa de catalogar e de tudo, você tem uma dificuldade muito básica, assim, de tentar ver isso de uma forma mais... estamos falando, estamos refletindo sobre essa sociedade aqui. Essa sociedade que ela mais tem é racismo. Ela é construída com base, inclusive, em uma experiência de raça que marca a nossa experiência como país inteiro. Então, assim... e que não é exclusividade nossa. Então, acho que essa dificuldade de ver a literatura produzida por pessoas negras também como literatura brasileira ainda é uma coisa que a nossa experiência mais contemporânea agora está lidando, é uma matéria nossa, do nosso hoje. A gente que está pensando sobre isso com um momento diferente, um passo à frente. Até 2006, eu entrei na graduação em 2005, até 2006, a gente tinha 6
escritoras romancistas negras publicadas no Brasil, 2006. Então, a gente tem um marco ali que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e você tem ali, então, o que esse livro reverberou dentro desse mercado, as novas editoras que publicam outros autores, mas, assim, quantas escritoras temos hoje? Então, eu acho que não é terra arrasada, a gente tem um caminho que está sendo construído muito ativamente por essas escritoras, por essas pessoas, geração como a geração do CUT, a geração dos escritores dos Cadernos Negros, que, com muita resistência, lá em 1978, se juntaram aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, e falaram, vamos fazer uma publicação coletiva, uma publicação que traz aí, nos revelou a Conceição Evaristo, por exemplo. Então, sempre um trabalho muito coletivo de colocar mesmo essa questão na sala. O CUT é um grande intelectual e conceitua sobre isso. E eu acho que essa oportunidade mesmo da literatura brasileira se ver de dentro também. Né, a gente é até engraçado, porque você vê o nosso grande autor da literatura brasileira, né, Machado de Assis, que reflexões o Machado de Assis trouxe dessa sociedade ali, né, em um conto, por exemplo, Pai contra Mãe. Então, você tem ali o que é, né, o pai contra a mãe. É suco de Brasil, puro suco de Brasil, do que o racismo representa na vida dessas pessoas e que ele deu a ver na sua literatura. Então, essa literatura que né, que, como você está falando, se autorreferencia, a literatura negro-brasileira, que seria essa produzida pelo autor negro, fala sobre essa temática, que traz sobre isso para o cerne da sua produção, para mim, é uma grande expressão própria da nossa literatura brasileira e que a gente está tendo a oportunidade de recontar essas interações a partir desse cenário contemporâneo com mais autores, né, e bebendo dessa grande fonte de muitos problemas que é o nosso país. E só antes de terminar, quem quiser conhecer mais sobre os Cadernos Negros, o trabalho do Quilombo hoje, tem... um stand dele está um pouquinho escondido lá atrás. Esmeralda Ribeiro deve estar lá também, outro grande nome aí também dos Cadernos Negros e da militância e da literatura aqui no Brasil também. Então, convido vocês a irem lá também. Então, chegamos ao final da mesa. Posso falar uma coisa rapidinho? Claro. Eu esqueci de comentar. Eu tenho... e aí fica à vontade, quem puder me ajudar. Eu estou concorrendo na final de um prêmio de literatura nacional do Ministério da Igualdade Racial, com outro livro meu chamado Entre, Corra e Pule, Aventuras Nada Virtuais pela África. Conta a história de dois irmãos que caem dentro de um videogame sobre civilizações africanas. Uma coisa meio Jumanji, afrocentrada, assim. E aí, quem quiser, é uma votação popular, uma das fases do prêmio. Quiser conhecer o livro, quiser votar, eu vou tocar um panfletinho aqui, se vocês quiserem, para acessar o link. Aí é só me procurar que eu deixo com vocês, tá bom? Obrigada. Vamos ajudar Lavínia aí. E obrigada, gente. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes.
O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso, a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.